Bom, pessoal, nessa aula aqui eu quero mostrar para vocês como que a gente faz para analisar uma demonstração financeira utilizando o ChatGPT. Então eu fiz uma estrutura aqui, eu tenho uma DRE, os anos de 2025, 2024, 2023, e eu já antecipei aqui algumas análises. Eu fiz uma análise horizontal aqui, onde a gente analisa a comparação de 25 contra 2024 e de 2025 contra 2023. E também coloquei aqui embaixo uma análise vertical, onde a gente analisa aqui verticalmente, por exemplo, o lucro bruto sobre receita, minha margem EBITDA, então meu EBITDA sobre a minha receita líquida, e minha margem líquida, que é o meu lucro líquido sobre a minha receita líquida, tá? E eu tenho algumas outras informações aqui, como por exemplo, minha receita por funcionário. Então eu tenho a quantidade de pessoas, quantidade de funcionários nessa empresa. Eu estou dizendo aqui quanto de receita líquida eu gero por funcionário. Esse tipo de análise mostra um pouquinho de produtividade, tá? Aqui também eu tenho o lucro bruto por funcionário, tem o EBITDA por funcionário, o lucro líquido por funcionário. O que a gente pode fazer aqui, tá? Esse tipo de análise que eu gerei aqui, se você tiver dúvida de como calcular, você pode recorrer sim ao ChatGPT. Qual que é o ponto? O ideal é que, para toda análise que você fizer, você saiba pelo menos o resultado que você pode obter daquela análise, tá? O resultado que você vai obter daquela análise. Então, por exemplo, se eu peço para o ChatGPT analisar aqui, fazer uma análise horizontal da minha receita líquida, eu preciso, no mínimo, entender como aquela fórmula funciona. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ChatGPT, quando a gente trata de planilha, quando a gente trata de fórmulas e funções, digamos que não seja o forte do ChatGPT. Ele gera, sim, diversas fórmulas, diversas funções, tanto para Excel quanto para Power BI, a gente fala de DAX, tá? A linguagem que a gente utiliza no Power BI. Google Sheets também. Então, o chat tem a capacidade de gerar essas fórmulas e funções, porém, quando a gente apresenta os números para o chat GPT, ele não tem muito bem estruturado de onde ele precisa aplicar essas fórmulas. Então a gente tenta facilitar um pouquinho o caminho do chat. Mas aí, eu tenho duas recomendações aqui antes da gente começar. A primeira recomendação, que a gente já conversou, não utilizar dados confidenciais. Ah, como que eu não utilizo dados confidenciais? O ideal é que, olha, eu tenho uma estrutura aqui, eu tenho uma DRE estruturada, eu preciso da ajuda do chat para calcular esses índices. Então eu posso simular alguns números, eu posso simular nomes também da empresa, tá? Ou, geralmente, só para validar a fórmula, o que eu faço? Eu utilizo dados públicos. Eu pego dados de empresas públicas, que eu posso utilizar esses números, eu faço os cálculos em cima desses dados públicos e depois eu aplico no meu modelo, tá? E aí, a segunda coisa que eu quero que vocês prestem atenção é isso que eu falei em relação ao chat GPT não ser especialista em tabelas. Como assim não é especialista em tabela? O chat GPT, ele é basicamente uma inteligência artificial generativa de textos, tá? Ele tem esse conhecimento de como as fórmulas funcionam, mas eu preciso mostrar realmente o cenário para ele, para poder extrair o melhor do chat GPT na hora de analisar fórmulas e funções, tá? Vou mostrar para vocês na prática. Eu posso aqui ter dois caminhos para analisar essa minha DRE. O primeiro caminho, que é o mais óbvio, tá? Que é fazendo o upload da minha planilha, que eu acabei de mostrar para vocês da minha DRE. Vou fazer o upload aqui e vou pedir para o chat. Chat, sou analista de FP&A e preciso analisar a DRE anexa. Me demonstre os indicadores e KPIs. Vou dar um Enter aqui, tá? Aqui, que é um dos pontos que eu vou conversar na segunda etapa com vocês, ele já gerou para a gente um formato de tabela. Só que lembrando que nessa tabela aqui, além das informações da DRE, eu já tenho as informações das análises que eu gerei, tanto da análise horizontal quanto da minha análise vertical. Vamos ver como que ele interpreta isso aqui. Aqui é o processo de cálculo, então basicamente ele importou via Python, ele importou uma biblioteca chamada Pandas para poder fazer esses cálculos. Ele fez o upload aqui da minha tabela e aí ele começa a minha análise. Trouxe os números aqui dentro do Python para fazer essa análise toda. E aqui já começa um pouquinho da minha análise em si. Então, aqui está o resumo da DRE, que você anexou com base nos dados dos anos de 23, 24 e 25. Vou demonstrar os principais indicadores e KPIs relevantes para análise de performance financeira. Então, basicamente, ele colocou os meus valores reportados aqui, ele gerou
basicamente uma tabela visualmente mais agradável para a gente do que aquela primeira. Aqui ele estava lendo os dados, aqui ele já gerou uma leitura um pouco mais facilitada. Ele já me trouxe indicadores aqui. Então, por exemplo, ó, margem líquida de 2023, 2,5%. Vamos dar uma olhada? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Minha margem líquida de 2023, 2,5%. 2,5%, 24, 3% e 25, 1,8%. Olha as análises que ele me trouxe, então. Ele me trouxe receita, minha receita líquida. Aí ele me trouxe o custo. Todas as informações estão na minha DRE. A primeira coisa que eu tenho aqui é a minha margem bruta. Minha margem bruta de 2023, 33,3%. Margem bruta de 2023, 33,3%. 39,4%. 43,5%. Perfeito. Vamos descer aqui um pouquinho. Margem EBITDA, 2023, 3,6%. 4,3% em 2024 e 2,5% em 2025. Até aqui o nosso cálculo está perfeito, tá? O chat conseguiu analisar a minha tabela do jeito que eu precisava. Lembrando, eu preciso pelo menos validar os cálculos, ter noção de como esses cálculos são feitos para poder validar, tá? E aí, vamos ver os indicadores que ele coloca para a gente aqui, ó. Indicadores relevantes para a FP&A. Margem bruta, crescimento relevante de 33% para 43% em 3 anos, tá? Vamos lá, então. Minha margem bruta cresceu de 33 para 43,5. Margem bruta, 33,3 para 43,5. Interessante. EBITDA em queda em 2025 devido ao aumento significativo de despesas. Vamos ver se faz sentido? Eu tenho aqui, ó, então, meu EBITDA. O EBITDA ele caiu bastante, caiu de 150 para 130. Basicamente, minha margem EBITDA caiu de 3,5 para 2,5. E quando eu olho as minhas despesas, pesquisa e desenvolvimento e despesas de vendas e gerais administrativas, eu tenho um aumento muito significativo. Tanto de 2023 para 2024, quanto de 2023 e 2024 para 2025. Só tive aumento, tá? Então faz sentido o que ele está me dizendo, que minha margem EBITDA ela piorou muito por conta das despesas com pesquisa em desenvolvimento e despesas de vendas gerais e administrativas, tá? Até aqui, a nossa análise está perfeita. Pontos de atenção. Aumento de SG&A, então despesas gerais administrativas e de vendas, foi significativo, que a gente acabou de olhar, o que pressiona o EBITDA e o lucro, consequentemente, tá? Então eu tenho aqui ó, um aperto na minha margem EBITDA, meus impostos, eles são basicamente, quando eu estou falando de imposto, imposto de renda, contribuição, basicamente os meus percentuais são os mesmos, então minha linha de imposto eu não tenho como muito mudar aqui. Então, consequentemente, quando parto do EBITDA menor, geralmente eu chego num lucro líquido menor. Então, essas despesas aqui, elas não foram a minha receita maior não foi suficiente para cobrir essas despesas, então eu acabo tendo um EBITDA um pouco menor. Após os impostos, eu acabo também tendo um lucro líquido um pouco menor. A minha análise até aqui ela está perfeita, tá? Não tenho o que reclamar dessa minha análise, até porque eu tenho como validar o que foi feito, tá? Como que eu posso fazer para ter certeza aqui dessa minha análise? Imagine que eu vou fazer a minha análise horizontal, peço para o chat fazer a minha análise horizontal e a minha análise vertical. Mas eu não sei como fazer a análise vertical e a análise horizontal. Então eu não tenho um cenário que eu não tenho esses números. O que eu posso pedir para o chat aqui? Chat, entendi, porém preciso validar as fórmulas utilizadas. Me apresente cada cálculo. Vamos ver o que ele traz para a gente. Então, minha margem bruta, basicamente, ele está me dizendo que é meu lucro bruto sobre a minha receita. Perfeito. Minha margem EBITDA, eu tenho um EBITDA que é lucro bruto menos as minhas despesas, que eu chego no meu EBITDA, tá? Aí ele coloca até um adendo, se eu não tiver outras receitas e despesas operacionais. A minha margem EBITDA, que é basicamente o meu EBITDA sobre a minha receita líquida. Perfeito, aqui eu vou conseguindo validar as minhas fórmulas, tá? Não tenho certeza como calcula, então vou fazendo esses cálculos. A partir desses cálculos apresentados por ele, eu também consigo ir lá no meu Excel e validar, ver se aqui está correto. E se aqui estiver correto, eu vejo se a minha primeira análise apresentada pelo chat aqui, ela também está correta, tá? Essa é uma forma muito rápida da gente
ter essa análise de DRE. Porém, eu gosto também de fazer um segundo caminho, que é um caminho menos poluído, que vai dar menos informações para o chat, e o chat consegue ter um retorno um pouco mais limpo. Vou mostrar para vocês a segunda forma de fazer. Vou iniciar um novo chat aqui para a gente começar do zero. E aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no meu Excel, eu vou copiar a minha DRE, somente a minha DRE, e eu vou colar aqui no chat GPT. Colei as minhas informações aqui no chat GPT. Eu vou fazer o seguinte, ó. Chat, coloque as informações coladas nesse chat em formato de tabela. Então eu peguei as minhas informações lá do Excel, copiei e colei aqui no chat e pedi para ele organizar em formato de tabela. Quando ele fez isso aqui com as minhas informações, o que eu posso fazer? Eu posso conferir as informações contra o meu Excel. Então, por exemplo, a minha receita líquida de 2025, 5.130. 5.130, 4.700, 2.200. Meus custos, 2.900, 2.850 e 2.800. Perfeito. Aqui ele colocou, ele organizou a minha tabela. Mas por que eu deveria fazer esse caminho se eu sei que o chat consegue analisar se eu fizer o upload da minha tabela, o upload do meu arquivo? Que geralmente as informações que vêm numa DRE, elas não são tão simplificadas assim. Quando eu pego, por exemplo, o DRE de uma empresa de capital aberto, tem muito mais informações ali dentro. E fazer o upload desse arquivo pode confundir um pouco o chat, lembrando que ele não é especialista em tabelas. O que eu posso fazer então? Eu posso pegar as minhas informações, as únicas informações que eu preciso, levo para o chat e coloco em formato de tabela. Por quê? Porque a partir desse momento eu tenho certeza que a tabela que estiver sendo analisada está correta. Eu validei meus números, não tenho ali no meu upload de arquivo, não tenho nada escrito, não tenho já índices calculados, não tenho notas de rodapé, coisas que poluem um pouco a minha análise. Então eu preciso só analisar DRE, posso copiar e colar a DRE aqui. Não corro o risco de o ChatGPT fazer as interpretações de maneira errônea, tá? Aí eu posso colocar o mesmo prompt aqui, tá? Chat, sou analista de FP&A e preciso analisar DRE. A DRE é da tabela. Me demonstre os indicadores e KPIs. Aqui, basicamente, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Ele mudou um pouquinho a forma de me demonstrar, porque já está me demonstrando a fórmula, a interpretação dessa fórmula, e está me colocando o cálculo aqui. Basicamente, a gente vai chegar no mesmo caminho que a gente chegou na análise anterior. Qual que é a questão? Aqui eu tenho menos risco de errar, justamente porque as informações elas não estão poluídas com informações que não são necessárias, né? Quando eu olho a minha DRE aqui, eu não quero que o chat analise essas análises, nem as análises de baixo, nem essas informações que eu escrevi aqui. Eu quero que analise somente a minha DRE. Lembrando, qualquer empresa, tá? Tanto empresa de pequeno porte quanto com empresas maiores, a DRE sempre vai estar muito poluída de informações ao redor. O entorno dessas informações aqui da DRE, geralmente elas são mais poluídas. Então eu preciso dar somente as informações necessárias para o chat me trazer a melhor análise. Eu não posso correr o risco de ele utilizar uma informação desnecessária.